1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Olha só, Deus colocou esta palavra em meu coração para nos alertar, para nos repreender, para nos corrigir. Porque Deus repreende e corrige, ou seja, castiga a quem Ele ama. Então Deus, Ele me ama, Deus, Ele te ama. Então o que Deus quer de nós é o que? Obediência. Essa mensagem aqui vem falar referente ao rei Saul, um rei aonde foi escolhido pelo povo de Deus, o povo de Israel, que estava, aleluia, precisando de um rei para que julgasse aquele país, para que conduzisse o povo por caminhos corretos, por caminhos de Deus. E ali faltando um rei, aleluias, em Israel, o povo escolheu Saul. A Bíblia vem nos falar que o rei Saul, ele era o homem mais bonito, do pescoço para cima, de rosto, de todo o país de Israel. A Bíblia também nos mostra que nós não devemos ir pela aparência, porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração, e o povo estava olhando para a aparência do rei Saul, mas não sabia o que estava dentro do coração dele. Aleluias. Então ali, de tanto o povo insistir, aleluias, voltaram pelo Saul ser rei de Israel, e Deus atendeu o pedido do povo. Mas Deus sabia o que iria acontecer pela sua onisciência, mas foi que o povo pediu o rei Saul como rei de Israel. E ali Deus, ele deu ordem para o profeta Samuel ir até o rei Saul e até a terra dos amalequitas e destruir totalmente homens, mulheres e crianças e todos os animais, destruir tudo. Aquela nação dos amalequitas, o povo amalequitas, para que não desse, aleluia, até mesmo o que dá para entender da mensagem, geração daquele povo, que não se multiplicasse, que era um povo pecador, perverso. Aleluias, aonde o povo, Deus tirou o povo de Israel, o povo de Deus do Egito. Aleluias, eles até mesmo se levantaram contra o povo de Deus, no meio do caminho. E ali Deus não esqueceu, a Bíblia nos mostra que Deus é justo, Deus não esquece de nada, seja bom, seja mal, nós vai colher o que nós plantar. E esses homens amalequitas, pecadores, estavam prestes a colher o que eles plantaram. E ali o rei Saul, ouvindo aquela mensagem do profeta Samuel, que Deus deu ordem para destruir totalmente o povo, os amalequitas, pecadores. E ali, aleluia, vem nos mostrar também que estavam os queneus. Queneus eram boas pessoas, tiveram misericórdia do povo de Deus. Aleluia, mas só que estava misturado com o povo que não prestava, pecadores. A Bíblia fala em Salmos 1, que não devemos seguir conselhos dos ímpios, nem se assentar à roda dos escarnecedores. Aleluias. E ele estava fazendo isso, os queneus, junto com os pecadores amalequitas. Aí Samuel, o rei Saul, falou: ó, saia de perto deles, que Deus deu ordem para destruir todo mundo aqui. Se vocês estiverem juntos, vocês vão ser destruídos juntos. E eles saíram, ficaram só os amalequitas. Aleluias. E ali juntando o povo de Deus para destruir os amalequitas, inimigos do povo de Deus, pecadores. O rei Saul, ele cresceu os olhos nos animais, nas vacas, nos bezerros, bons, gordos, saudável. E ali ele e o povo pouparam, não quis matar os animais, que era bom aos olhos dele, para sacrificar a Deus, oferecer a Deus em sacrifício. E ali também poupou a vida do rei, dos amalequitas, o rei Agag. E ali, Deus vendo tudo aquilo ali, falou para Samuel: vai lá, fala com o rei Saul. Aleluias.
que ele desobedeceu a mim. Falei para destruir totalmente os animais, todo mundo, não deixar ninguém. E ele deixou o rei Agag e os animais para sacrificar a mim. Eu não aceito, é maldição isso daí. Eu não aceito maldição, eu falei para destruir. E ali, até mesmo Samuel falando tudo aquilo para o rei Saul, que ele não ia reinar mais sobre Israel, porque ele desobedeceu a Deus, como fosse rebelião. Indo contra a palavra de Deus é rebelião, é como feitiçaria, iniquidade, crueldade. Ele fez crueldade com Deus, desobedeceu a Deus, o rei Saul. Aleluias. E ali a Bíblia vem nos mostrar que é como rebelião. Desobedecer a Deus é como rebelião. Desobedecer a palavra de Deus é como rebelião. É como feitiçaria. Aleluia. Iniquidade. Vem falar aqui que é como idolatria. Aleluias. Como pecado de idolatria. Então, ele estava sendo um homem idólatra. Estava sendo um homem como feiticeiro. Está entendendo? Colocando as palavras de Deus ao contrário. Não obedecendo a palavra de Deus, o rei Saul. E ali, aleluias, a Bíblia vem nos mostrar que é melhor obedecer do que sacrificar. O que Deus quer dizer não adianta nós estar com maus olhos as coisas deste mundo. Porque a Bíblia fala: se seus olhos for bom, todo o teu corpo terá luz, mas se for mal, todo o teu corpo terá trevas. Os olhos do rei Saul eram mal, eram trevas, desobedecendo a Deus. Então ele queria fazer um sacrifício para Deus que ia feder nas narinas de Deus, onde Deus mandou destruir. O que Deus quer que você não faça sacrifício de tolo, vai passar só fome, se tiver em pecado e desobediência. Porque a Bíblia, Paulo falou que agora é melhor obedecer do que sacrificar. Deus está falando isso daí para te corrigir, homem e mulher, me corrigir quando fazer jejum, sacrifício. Tudo que se torna difícil é um sacrifício. Ler a Bíblia é um sacrifício, não é todo mundo que lê a Bíblia, então é um sacrifício. Não adianta eu ler a Bíblia e não praticar. Está entendendo? Isso daí é feitiçaria. Você está entendendo? Não adianta eu jejuar e não obedecer a palavra, estar em pecado, continuar em pecado. Só vou passar fome. E vou pagar o preço com Deus, porque com Deus ninguém zomba, escarnece. Daí serve para mim também, para que quando eu fizer meus jejum, você fizer seus jejum, sacrifício, ler a palavra de Deus, é obedecer. Aleluias. Glórias a Deus. Oração também é sacrifício, não é todo mundo que ora, então é um sacrifício. Tá entendendo? Então não vai passar do teto. Se nós tiver com o coração obstinado, com os olhos maus em trevas, o corpo em trevas, não vai passar a oração do teto, porque Deus não aceita. Fede as narinas de Deus jejum de tolo, pessoas que estão em pecado. Aleluia. Mas Deus está falando para te corrigir. Deus fala para nos corrigir, porque Deus, Ele não quer ver a nossa morte. Deus, Ele quer ver, aleluias, a nossa salvação, porque Ele entregou seu único Filho, aleluias, unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. Glórias a Deus, aleluia. Então vamos fazer valer a pena, andar em obediência. Glórias a Deus, obedecer as Escrituras Sagradas a cada dia e se apartar do pecado. O diabo ele vem com o sapatinho de algodão para nos tirar o foco e as promessas da nossa vida. Aleluia. Nós temos que ter discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Aleluias. Então, naquele momento, aquele homem que estava em reinado acabou de perder o reinado por causa da rebelião. Aleluias. E do seu pecado que cometeu, com pecado de feitiçaria, rebelião com pecado de feitiçaria e contra a palavra de Deus. Como diz lá o Balaão, ele estava indo contra a palavra de Deus, ele estava como feiticeiro, queria amaldiçoar o povo, mas a Bíblia fala que contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação, ou seja, com o servo de Deus não vale macumba, feitiço, bruxarias, obra do mal, das trevas. Que Jesus ele veio para desfazer todas as obras das trevas, da nossa alma, da nossa vida, que é planejada pelo inimigo, está sendo destruída agora, em nome de Jesus Cristo. Então obedeça. Obedeça a palavra de Deus, para que você possa ir para o céu,
Não adianta fazer jejum para mostrar para as pessoas que estou fazendo jejum e continuar no pecado, achando que está enganando a Deus, escondendo de Deus. Deus está vendo tudo, porque os olhos de Deus estão do alto céus, olhando para a terra, contemplando os bons e os maus. Então o rei Saul perdeu o seu reinado. Então essas pessoas que não se arrependem dos seus pecados, continua fazendo aquilo que não agrada a Deus, não vai receber aquilo que Deus prometeu, seja qual for a hora da tua vida, não vai receber, porque Deus não trabalha com a injustiça. Deus é justo. Você vê que o rei perdeu o reinado, o rei só por causa da desobediência. É melhor obedecer do que sacrificar. E se nós continuar desobedecendo a Deus, não vai cumprir na nossa vida ministerial, seja de pastor, pastora, não adianta. Vai ser só palavras ao vento, não vai ter unção. É enganado e sendo enganado quem não obedece a palavra de Deus. É se ensina ou não, o pastor disse, procedência maligna. Como vem dizer aqui, para finalizar no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9, a parábola do fariseu e do publicano. Diz assim: e disse também essas parábolas a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes a semana e dou os dízimos de tudo, tanto quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria se levantar os olhos ao céu. Aleluias, glórias a Deus. Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluias, glórias a Deus. Então quer dizer o quê? Que a palavra vem nos dizer aqui, para continuar: digo-vos que este desceu justiça, aleluias, para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e ao qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando a Bíblia fala que para nós se humilhar, aleluias, não quer dizer fazer jejum de tolo, sem obedecer, ler as escrituras e não obedecer, orar sem obedecer. Isso daí não vai levar para o céu. O que vai levar para o céu é a obediência. Quando fala se humilhar, é nós obedecer a palavra. É um sacrifício obedecer a palavra. Não é para todos. Por isso que a Bíblia vem nos mostrar que a porta é estreita, aleluias, do reino dos céus, e muitos entrarão pela porta larga, que vai levar o caminho da morte, o fogo eterno. Por isso que é poucos que ora, que jejua e que obedece. O principal é obedecer, porque é melhor obedecer do que o sacrificar. Então esse homem estava pedindo perdão dos seus pecados, para Deus ter misericórdia dele. O publicano, já o fariseu, dizendo que dava os dízimos, não era como os demais homens, pecadores, sendo que a palavra fala que Jesus veio pelos pecadores, não para os que não necessitam de arrependimento. Então ele estava se exaltando, e esse foi humilhado. Mas aquele que estava batendo no peito, pedindo perdão a Jesus, a Deus, para perdoar ele, ter misericórdia dele, chegou justiça na vida dele, na casa dele, de Deus. Deus é justo. E Deus exaltou esse homem. Quando nós falamos em se humilhar na presença de Deus, não é jejuar, não é orar, mas sim obedecer a Deus e andar no caminho correto e apartar de todo o pecado. Assim nossas orações, os nossos jejuns, aleluias, vai chegar com um cheiro suave nas narinas de Deus. Mas aquele que está em pecado, que não quer se afastar do pecado, como esse fariseu, a oração chega com cheiro podre nas narinas de Deus.
E Deus não aceita, não adianta se cortar, chicotear, como os profetas de Baal. Deus não vai atender, mas Deus atende aqueles de reto e de bom coração, que se humilha a Deus. Então se humilha a Deus, receba e toma posse em nome do Senhor Jesus.